Beleza, agora vamos falar do que importa. Primeiro, conceitualmente, né, o que que é fundação e tal, para alguns vai ser repetitivo, mas vou tentar ser até mais didático e ser mais simples. É a estrutura responsável por transmitir as cargas para o solo. E aí, lembrar lá, quando a gente é criança, a gente fala assim, ah, desenha uma casa. Aí, pelo menos eu tinha isso, tá? Minha professora me cobrava dessa forma. Aí eu desenhava a casa e fala assim, ué, sua casa tá flutuando? Você não vai desenhar o solo, o terreno ao resto, não, sua casa vai ficar flutuando? Pensando agora, depois de 20 anos e mais amadurecido, o que a gente está falando é um pouco disso. Fundação é exatamente a estrutura responsável por garantir que o que você está desenhando, projetando, construindo, fique de pé. Porque eu acho que talvez seja uma das belezas da geotecnia, que é um pouco dessa incerteza. Porque assim, o prédio que eu estou aqui, ou a construção que você está aí do lado de lá da tela, o lugar que você está, se a gente pegar essa mesma construção, né, pensando em estrutura e tal, talvez seja a mesma coisa em todo lugar. Pensando no concreto armado que você utilize, no aço, no acabamento e esse tipo de coisa. Isso você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e coloca em qualquer outro lugar do Brasil. Agora, a fundação vai ser diferente. Vai ter lugar que. Vou usar umas palavras difíceis, mas depois eu vou explicando. Vai ter lugar que vai ser tubulão, vai ter lugar que vai ser sapato, vai ter lugar que vai ser hélice, vai ter lugar que vai precisar escavar muito, escavar pouco, vai ter solo que vai dar água, vai ter solo que não vai dar. Então, assim, quando você está ali mexendo na parte de superestruturas, e aí aqui a gente pode até ver, tem gente que é mais a parte estrutural, então está no dimensionamento de viga, pilar e laje. Isso, cara, não vou falar que é Ctrl+C, Ctrl+V, não é no sentido de desmerecer, mas isso são materiais que o ser humano tem domínio. A gente sabe como fazer um concreto, a gente sabe o aço que vai precisar e a gente sabe dimensionar isso. Agora, a parte do solo é a incógnita que a gente tem que, né, desmembrar para a gente conseguir fazer a construção de um prédio. É, a gente aqui, a gente presta serviço para grandes construtoras que fazem Minha Casa Minha Vida, né? MRV, tenda, direcional, etc. E a construção em si não foge muito. Às vezes a gente vai ter gente aqui de Salvador e gente de Curitiba que a MRV faz obra, que a direcional faz obra, e que às vezes o empreendimento é o mesmo, a planta baixa é o mesmo. Por quê? A parte, a superestrutura a gente consegue fazer igual, mas provavelmente a fundação vai ser diferente de empreendimento para empreendimento. E a fundação, né, o estudo que a gente está fazendo é essa parte responsável por transmitir todo aquele peso para o solo. E o solo é a variável, por isso que a gente vai mudando a fundação de ponto a ponto. Aí, fundação, a gente tem dois tipos de fundação, né? A gente consegue separar em dois tipos, duas categorias de fundação, e dentro disso, a forma de executar tem várias formas. A gente tem a fundação rasa e a fundação profunda. Conceitualmente, qual que é a diferença entre elas? A fundação rasa é que todo o peso da estrutura que chega para ser descarregado na fundação, ele vai ser transmitido só pela camada de base. Então, chega tudo na base, então é como se eu tivesse uma placa e todo o peso que chega nessa placa, a área dessa placa despeja no solo, distribui no solo. Então, se eu precisar distribuir mais carga, talvez eu vou aumentar o tamanho dessa placa, o tamanho dessa sapata que seja. Já uma fundação profunda, não. Aí a gente tem vários tipos de fundação profunda, mas conceitualmente ela tem uma capacidade de transferência da carga por atrito lateral. Então imagina aquelas perfuratrizes, aquelas brocas gigantescas e tal, é, que fazem fundações de 10, 20, 30 metros. Elas têm a capacidade de transferir pelo atrito lateral da estrutura, então, né, como se isso estivesse fincado na terra, o atrito lateral disso daqui com as partículas de solo e a camada de base, que é o que está se apoiando. Né? Quando a gente está na praia, aí pegou um espetinho lá, enfiou o espetinho na areia. Tem hora que o espetinho não enfiou todo e ele parou. É um exemplo muito pequenininho, mas significa que aquilo ali já está tão fincado no solo que pelo menos o atrito lateral do espeto, o tanto que ele está fincado, você já não consegue fincar mais. Às vezes você vai forçando, vai chuchando aquilo ali na praia, beleza, mas chega num certo momento que é o limite.
Então significa que a força que a gente está tentando fazer para aquele espeto entrar no solo já não está vencendo a resistência daquele solo. A gente está falando de fundação, aí ao invés de fazer a resistência da nossa mão tentando enfiar o espeto na areia, a gente está falando agora de 200 toneladas para serem distribuídas em 30 metros de fundação. O exemplo, né, o sentido físico é o mesmo, mas a gente está falando de cargas muito maiores. E aí, beleza, a gente tem esses tipos de fundação. Então, isso tudo vem, né? Vamos pensar num prédio. A gente vai ter um prédio de 20 andares. Então, a gente dimensionou esse prédio, viu qual que vai ser o peso da estrutura, né, etc. A gente viu como que isso vai descarregar, a laje descarrega para as vigas para o pilar. Agora eu estou suando o meu antigo professor de estruturas. E isso tudo uma hora vai para a fundação. Quando vai para a fundação, você precisa ter uma noção do solo, e aí isso não vai ser o mérito daqui, mas a gente tem um ensaio que chama sondagem SPT, que resumidamente a gente vê o tipo de solo e qual que é a resistência desse solo na profundidade dela. Então, né, se você olhar para onde você está atualmente, talvez você esteja num prédio, numa casa e tal, você sabe se o solo que está a 10 metros de profundidade é bom ou não? Não sabe, não tem como você saber. Então a gente faz um ensaio para isso. Eles vão pegando amostras do tipo de solo de metro em metro, trechos a cada metro, e eles vão medindo qual que é a resistência desse solo a cada metro até uma determinada profundidade. Então, com isso, você sabe o tipo de solo que você tem. Você já sabe o que que você quer construir, você determinou a fundação. Então, beleza. Então, você fez o ensaio para saber o tipo de solo que você tem. Aí você determinou o tipo de fundação, então você vai fazer um projeto. E esse projeto, você está colocando sua responsabilidade de, né, a sua RT de projeto e etc., para poder garantir que tantas toneladas de prédio esse solo vai suportar. Depois, alguém vai fazer essa fundação, né, vai executar essas estacas, essa sapata e etc. E, cara, o que garante que isso tudo aqui tá certo no fim das contas? Porque se a sondagem foi mal feita, às vezes você pode fazer um projeto bem dimensionado, mas em cima de uma sondagem que está falando que o solo é bom ou que o solo não é bom, então não tem como você ter certeza disso. Se a sondagem foi bem feita, mas o projeto mal feito, você também vai passar aperto. E se a sondagem foi bem feita, o projeto foi bem feito, mas na hora de executar, executou mal feito, na hora de você subir a estrutura, também vai dar problema. Então, assim, a gente está chegando agora no fim do fluxo, que é a prova de carga, que é onde a gente vai focar hoje, mas que é o tipo de teste que garante que isso está certo e que aguenta. Poderia usar palavras mais rebuscadas, mas para falar se está aguentando mesmo ou não. Se essa fundação aguenta ou não. Então é nisso que a gente chegou. A prova de carga são testes que a gente faz, né? Vou falar sobre prova de carga, mas outros ensaios. No geral, são ensaios que a gente faz nas fundações para garantir, para tentar testar que todo esse fluxo foi bem feito para que você possa começar a subir a estrutura do seu prédio.